Então, boa tarde a todas e a todos. É com grande honra que a gente recebe aqui hoje esses expositores, que muito vão agregar com a nossa discussão aqui de hoje. Eu vou dar uns minutinhos enquanto o pessoal está ingressando nas redes sociais e no Zoom também, e eu vou ler um trecho pequeno de um texto da Daniela Kersh, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, onde ela diz que Israel está claramente passando por um momento complicado, que mistura lockdown, alto desemprego, falta de liderança, protestos de rua, fanatismo religioso e cidadãos, anônimos ou não, que insistem em ignorar as diretrizes médicas. E diante disso, dessa introdução, eu vou apresentar os nossos expositores de hoje, na ordem que eles irão expor. E eu relembro que cada um de vocês terão 15 minutos, e aí, posteriormente, nós teremos as perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no Q&A, mas também é possível encaminhá-las via Facebook, porque também está sendo transmitido por lá ao vivo, e a gente vai selecionando e lendo na medida que for dar tempo ao final do evento. Aqui conosco nós temos João Coates Miragaia. Ele é mestre em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, escritor e editor do site Conexão Israel e participante do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Temos o Marcos Gorenstein. Ele é cientista social. Ele criou um projeto de coexistência entre crianças árabes e judias através da prática do esporte. Ele apresenta o podcast Do Lado Esquerdo do Muro no site Conexão Israel e também o podcast nos Anais da Mediná, no site Galei Zion. E temos Cecília Cohen. Ela é licenciada em Educação e História da Arte, guia do Yad Vashem e Marcha da Vida na Polônia, e atualmente estudante de guia de turismo em Israel. Antes de eu passar a palavra para você, João, eu vou relembrar aqui, fazer uma linha do tempo, né, das grandes manifestações desse ano, tendo em vista esse período de pandemia que ocorreram e têm ocorrido em Israel, para deixar o pessoal assim, situado, e na sequência eu passarei a palavra para vocês. Nós tivemos em abril, meados de 20 de abril, vocês que estão aí podem me corrigir qualquer coisa, tivemos uma manifestação específica, né, contra uma denúncia ao bloqueio político. No geral, respeitou o distanciamento social, foi algo assim pontual, meados de abril. Aí, de julho para cá, nós começamos a ter uma onda de manifestações mais intensa. Em julho, claramente, já se falava contra a corrupção desse atual governo de Israel e a má gestão diante da pandemia. Final de setembro, tivemos outra também contra o governo e, no geral, não respeitou, me parece, muito o distanciamento social. E agora nós tivemos essa última, que coincidiu com as festas judaicas, até inclusive com o feriado, e algumas pessoas foram presas, né, segundo a polícia de Israel, por violação às controversas leis que impedem protestos acima de X número de pessoas, né, me parece. Então, agora eu vou dar sequência aqui para o evento. João, por favor, a palavra é sua. 15 minutos, por favor, qualquer coisa eu te recordo. Obrigada pela presença, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Desirê, pela apresentação. Boa noite para quem assiste a gente de Israel, boa tarde para quem assiste a gente do Brasil. Enfim, é um prazer estar aqui com o IB participando dessa live e vamos entrar no nosso tema porque o tempo não é tão longo assim. Vamos então tentar situar, na verdade, esse contexto das manifestações que acontecem agora em Israel dentro da história e da realidade do país, né? Ao longo de todos esses anos, na verdade, a gente pode se referir até antes da criação do Estado, mas vamos concentrar principalmente nos últimos anos, com uma breve introdução. A democracia israelense, ela sempre foi uma democracia problemática.
se bem hoje Israel ocupa um lugar relativamente positivo, digamos assim, nos rankings feitos ao redor do mundo de democracia, por exemplo, a The Economist coloca Israel como um país, como uma democracia com problemas, que é o segundo, enfim, a segunda categoria mais alta. A primeira é a democracia plena e a segunda é a democracia com problemas, né? Se bem Israel ocupa um lugar relativamente bom nesses rankings, ele não está no topo, não está entre as melhores, e durante toda a história do país, a democracia israelense ela sempre foi problemática. A que eu me refiro com isso? Israel foi um país criado em 1948, okay? Um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, já numa situação de guerra, okay? E algumas medidas foram tomadas já de cara para que o Estado pudesse ser criado e que não tivesse que lidar com problemáticas internas que atrapalhassem o seu desenvolvimento, né? Algumas dessas medidas elas eram medidas de muita repressão e outras eram acordos políticos que não permitiam que a população israelense pudesse gozar de plenos direitos. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, tem muita gente que não deve saber que os árabes israelenses eles viveram sobre um regime militar até os anos 60, desde 49, no fim da Guerra de Independência de Israel, até os anos 60, se não me engano, 1965, quando o primeiro-ministro já era o Levi Eshkol. Ou seja, os árabes, para saírem de casa, eles a partir das 5 da tarde, para sair de suas cidades, eles precisam de uma autorização, na verdade, para sair de casa, para sair de suas cidades, eles também precisavam de uma autorização, não importa que horas fosse durante o dia, eles não podiam ter qualquer ocupação que quisessem, né? Foi uma medida tomada pelo governo de Israel, claramente antidemocrática, né? Com receio de que a população árabe israelense hostil, que era, em sua maioria, o Estado judeu, pudesse causar algum dano à população judaica. E isso durou quase 20 anos, ok? Um exemplo de um ataque à democracia acordado foi o status quo, o famoso status quo, que é um acordo que o Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, fez com a população ultra-ortodoxa, principalmente com o partido Agudat Israel, que era o principal partido ultra-ortodoxo daquele tempo, que passava para os partidos, na verdade, para os ultra-ortodoxos, para o rabinato e para as autoridades ortodoxas, o controle das leis familiares do país, que até hoje estão nas mãos do rabinato. Então, Israel até hoje não existe casamento civil. Em Israel, até hoje, o divórcio ele é feito somente através de instituições rabínicas, né? E que não aceitam, por exemplo, as correntes mais liberais do judaísmo. Então, o país foi criado, se bem era uma democracia parlamentar, com voto universal, né, com 3 poderes independentes, ainda que o estado de guerra desse ao Poder Executivo o direito de passar por cima dos outros poderes quando fosse necessário. Israel tem estado de guerra até hoje, para quem não sabe, ou seja, o primeiro-ministro ele pode, alegando situação de emergência militar, passar por cima dos outros poderes, mas enfim, apesar disso, isso não é uma coisa comum de acontecer, e posteriormente o parlamento ele pode censurar, é um pouco estranho dizer isso, mas ele pode votar contra o primeiro-ministro ter tomado uma atitude específica e isso pode derrubar o primeiro-ministro do seu cargo. Enfim, então, todos esses fatores, e a gente poderia citar a própria ocupação nos territórios palestinos a partir de 67, né? Mas, enfim, todos esses fatores, eles fazem que a democracia israelense, ela, desde seus princípios, desde os primórdios, ela fosse uma democracia problemática. A partir dos anos 70, o país ele avançou, como a maior parte do mundo, especialmente do mundo ocidental, entre aspas, porque é difícil a gente colocar Israel como um país exatamente ocidental, né? Um país que está no Oriente Médio, que está inserido num contexto bastante complexo. Mas, enfim, Israel teve avanços democráticos, né? O judiciário ele ganhou mais independência, mais autonomia, com as leis básicas, os próprios tratados de Oslo, que deram autonomia para os palestinos, né? Para a autoridade, criou a autoridade palestina, mostraram um país que se desenvolvia rumo a uma democracia liberal mais avançada, digamos assim. Então, a partir dos anos 90, a situação ela passou a ser uma situação estável, de relativa estabilidade, né? A gente teve altos e baixos. Um dos principais baixos foi o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que foi assassinado por um extremista ortodoxo, da direita ortodoxa israelense, que não aceitava as negociações do Rabin com os palestinos. Hein? Enfim, mas ao mesmo tempo que aconteceram eventos trágicos e bastante problemáticos, como o assassinato do primeiro-ministro, que talvez tenha sido o mais traumático da história do país, o mais importante, o maior ataque à democracia que existiu, pelo menos nos últimos 50 anos,
Por outro lado, a gente teve outros avanços também, que fazem a gente poder dizer que Israel se encontrava até poucos anos numa situação de relativa estabilidade em relação ao seu status democrático, como democracia liberal. O que preocupa a gente? Agora eu vou entrar no tema um pouco mais a fundo e tocar mais a atualidade. O que muda um pouco, né? O que altera essa situação de relativa estabilidade da democracia liberal israelense? Né? Basicamente, a gente pode dizer que nos últimos 15 anos, e a gente poderia aqui começar a analisar os fatores, mas a gente perderia muito tempo e não é exatamente o momento, mas nos últimos 15 anos, a gente tem dois fatos corriqueiros, na verdade, dois fenômenos, digamos assim, que agridem, que atacam a democracia israelense e a colocam em perigo de alguma maneira. Israel não está em perigo de guerra civil a qualquer momento, Israel não vai virar uma ditadura de hoje para amanhã, mas algumas instituições democráticas elas estão sendo violadas constantemente e isso se deve especificamente a dois fatores, a dois fenômenos. O primeiro deles é o crescimento da extrema-direita israelense, tanto a extrema-direita laica quanto a extrema-direita religiosa. Né? Eu me refiro agora à extrema-direita judaica, eu não me refiro à religiosa judaica, eu não me refiro a outras culturas e religiões. Alguém pode perguntar, mas e o Hamas? Bom, o Hamas não é parte da sociedade israelense, o Hamas ele, de fato, contribui para que a democracia israelense ela não possa avançar, mas não é o nosso tema. Okay? Quando eu falo da extrema-direita religiosa, eu me refiro especificamente à extrema-direita ortodoxa sionista. Não me refiro aos ultra-ortodoxos não sionistas ou anti-sionistas, enfim, porque a ultra-ortodoxia ela não teve uma grande mudança de comportamento desde a criação do Estado até hoje. O que aconteceu? Desde 2005 até os dias de hoje, a extrema-direita, né, ela tem conseguido, na Knesset, no parlamento israelense, uma média de 15 a 20 cadeiras. Okay? E ela converteu alguns grupos da direita israelense, ou que nem sequer eram de direita, como, por exemplo, os sionistas ortodoxos, eles não se identificavam exatamente com a direita, nem em relação ao conflito, nem em relação à economia, ao contrário, formaram diversos governos com o Partido Trabalhista ao longo da história, okay? Mas, ao longo do tempo, nesses últimos anos, nos últimos 15 anos, enfim, houve uma aproximação de determinadas parcelas da população com um pensamento ultra-radical, extremista, ok? Cujos ataques, na verdade, à democracia são vistos cada vez com mais frequência. Okay? Esses ataques, eles se veem principalmente através da deslegitimização e incitação ao ódio contra as minorias, né? Em especial a população árabe, mas não só. Um discurso xenófobo, especificamente por conta da extrema-direita laica, representada no passado recente pelo Avigdor Lieberman, que hoje em dia já não é mais uma figura... É surpreendente isso, mas já não é mais visto como uma figura extremista. A meu ver, é um engano não vê-lo dessa maneira, mas enfim. Discurso xenófobo, né? Coerção religiosa, no caso da extrema-direita ortodoxa, nos institutos públicos, na educação pública, em algumas outras instituições públicas, hein? E ataques ao judiciário e tentativas constantes de enfraquecê-lo legalmente, do ponto de vista legal. Que é uma característica que a gente tem visto nos movimentos e partidos políticos da extrema-direita no mundo inteiro. Isso não é específico de Israel. O ataque e a tentativa de enfraquecer o sistema judiciário e a incitação ao ódio, na verdade, os ataques à democracia por meios que são ou legais ou que não exatamente são facilmente enquadrados como crimes, hein? São ações que a gente tem visto no mundo inteiro e que são características da extrema-direita e que acontecem também aqui em Israel. Okay? Então, a gente tem visto isso frequentemente, a gente vê uma tentativa de influência na autonomia do poder judiciário de Israel, por meio do próprio governo do país, agora um pouco enfraquecida, porque o Ministério da Justiça está na mão de um moderado, mas há pouco tempo atrás não estava na mão de uma pessoa ultra-radical, que era a deputada Ayelet Shaked, do partido Yamina, do partido à direita, né? Que é o partido da direita ortodoxa. Enfim, essa movimentação a gente tem visto como uma constante. A gente vê ela representada no parlamento israelense e a gente vê também enfim, esse crescimento desses grupos ultra-radicais também nos movimentos sociais, né?
enfim, como movimentos de colonos, né, nos assentamentos, que agridem a manifestantes da esquerda, que instauram, que abrem assentamentos ilegais, com vans e trailers e que depois dificultam a sua situação, que jogam com a opinião pública para que, enfim, inclusive para incitar contra o judiciário. Essa é uma constante. Okay? O fator novo, ou seja, a extrema-direita sempre existiu, ela só se fortaleceu ultimamente. O fator novo é uma radicalização da direita tradicional israelense, da tradicional direita sionista israelense, que, assim como a esquerda sionista, ela flertou um pouco ao longo da história com o autoritarismo, hein? Mas que a partir dos anos 70 ela tinha encorpado, na verdade, como um movimento liberal, ela tinha ganho características de movimento liberal, e ela, nos últimos 7 anos, a gente pode dizer assim, essa direita tradicional israelense, ela cada vez é mais antidemocrática. Hein? E a gente vê isso claramente representado pelo partido Likud e a figura do seu líder atual, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Okay? O que eu me refiro? O Netanyahu, ele, apesar de posar como um líder ocidental, democrático e que dialoga com o mundo ocidental, com os Estados Unidos e com a Europa, e por aí vai, ele não hesita em incitar o ódio nas suas campanhas eleitorais, em usar a mão de um dos artifícios mais modernos, na verdade, dos destruidores da democracia, que é o uso de fake news, okay? De usar falsas informações, okay? Ou de fazer discursos dúbios. Ele diz que quer criar um Estado palestino um dia, e quando ele está na campanha eleitoral, ele diz que nunca vai criar um Estado palestino. As eleições passam, ele ganha, e 2 dias depois ele está no Congresso americano dizendo que sim, que vai criar um Estado palestino. É isso que eu estou dizendo, aconteceu de verdade. O Likud, o seu partido, na verdade, ele cada vez mais se converte a um partido de apoio à figura do Netanyahu. O que também é muito perigoso, porque o partido ele não tem quase lideranças internas. O Netanyahu ele consegue minar qualquer liderança que cresça. A figura dele acaba sendo maior que a do partido. Okay? E em nome da manutenção do Netanyahu no seu cargo, e aí a gente vai finalizando a fala e tentando direcionar para o que está acontecendo agora, o partido parece ser capaz de tudo. Okay? O que é ser capaz de tudo? É de usar instrumentos como a polícia e o judiciário, na verdade não nesse caso, mas instrumentos como a polícia, instrumentos estatais e públicos para perseguir manifestantes. Okay? Lançar mão de legislações de controle à corona para censurar manifestações que são contra o próprio governo, ou seja, o governo decide quem pode se manifestar e não contra si. Okay? É fechar o parlamento durante a primeira onda de corona, que foi o que o presidente da Knesset, o presidente do parlamento anterior, o Yuli Edelstein, fez no mês de março, no mês de abril, se não me engano. Ele fechou o parlamento quando o parlamento deveria votar pela Hassinut, pela imunidade do Netanyahu, do primeiro-ministro. Então ele adiou essa votação para que o julgamento do Netanyahu fosse adiado e empurrado para depois. Hein? Enfim, esse tipo de coisa a gente tem visto no país, além, enfim, de outros mecanismos usados, okay? Que são, em sua maioria, usados de maneira legal, okay? Mas não legítimos, podemos dizer assim. Ou seja, é um controle que você tem dos dispositivos democráticos para atacar a democracia. E o que a gente tem visto agora em Israel, okay? É um governo que está perdido em relação ao controle da corona. Agora, para a gente finalizar a fala, e depois a gente pode voltar a comentar sobre esse assunto, embora eu acho que o Marcos e a Cecília vão completar as informações que eu estou dando agora aqui, e vão poder aprofundar um pouco mais no tema. O que a gente está vendo agora em Israel, na verdade, é uma situação de um governo com uma popularidade cada vez menor, cujas pesquisas de opinião cada vez mais são negativas em relação a ele, com a oposição da extrema-direita, inclusive, principalmente, eu diria, crescendo e ameaçando roubar o lugar do Netanyahu. E o que o governo tem feito, pelo menos setores do governo, né, o partido Likud principalmente, é aumentar, aprofundar a difusão de fake news, informações sem embasamento, como, por exemplo, as manifestações difundem a contaminação, algo que não existe nenhuma pesquisa médica que comprove essa afirmação. E aí, repressão
comandada pelo ministro da Segurança Pública contra os manifestantes, okay? E o uso, a última informação, o uso do lockdown, okay, como ferramenta política para controlar as manifestações. Okay? Então, enfim, para a gente terminar, a democracia israelense ela não está em perigo de ser extinta de um dia para o outro, mas ela está sendo constantemente atacada, okay? E parte da população tem visto isso. Okay? E agora a gente está no momento chave para que as lideranças do país, e isso inclui todos os poderes, entendam que se eles quiserem salvar a democracia, eles precisam colocar um limite em setores do próprio governo que insistem em atacá-la. Okay? Bom, posteriormente com as perguntas, a gente talvez possa aprofundar algum desses temas. Obrigado por quem me escutou até agora. João, agradeço muito a sua enorme contribuição. E agora, Marcos, por favor, a gente passa a palavra para você. Só um minutinho. Olá a todas e todos. Queria agradecer também pelo convite do IB a estar participando aí desse webinar, né, para a gente conversar sobre a democracia, a chamada democracia israelense. Quando me foi apresentada a proposta, né, e mandaram o que a gente, enfim, a ideia desse painel, o que a gente tinha que discutir, me chamou muito a atenção essa questão da democracia, né, porque é um tema tão amplo, né? A gente discutir democracia aqui em Israel e como é que anda a situação da democracia nesse momento. Então, foi bom que o João fez uma fala extremamente atual, né, sobre a realidade que está acontecendo aqui em Israel nesses últimos dias. Aí eu pude também dar uma... a gente conversou antes, eu sabia que ele ia falar disso, eu pude também dar uma mudada aqui no que eu vou falar e apresentar também outros dados, principalmente no que ele falou no final, sobre esse novo lockdown que a gente está vivendo aqui em Israel, uma comparação, enfim, para a gente entender como é que anda e qual a posição de Israel com esse novo lockdown, né, frente ao mundo também. Bom, vamos lá. Eu dividi a minha fala assim, em duas partes, né? Uma que vai falar sobre elementos da sociedade israelense, para a gente poder tentar imaginar e ter um quadro de como anda assim, a democracia israelense, né? O que restou da democracia israelense e como anda até agora. E já vocês vão entender por que eu falo, e aí eu falo o que restou da democracia israelense, é uma posição de ver as transformações que a sociedade israelense, não só a sociedade israelense, o mundo, passaram nos últimos anos, nas últimas décadas, e o que a gente vem, o que vem sobrando, né, da democracia e o que hoje a gente chama aí de democracia liberal. Bom, vamos lá então. Uma coisa que sempre me chama a atenção é que a democracia é sempre, né, o objetivo a ser alcançado, né? Ninguém aceita dizer que um país não é democrático, que, vamos dizer, Israel não é democrático, ou que um país do Ocidente não seja democrático. Então, o goal, né, o objetivo final sempre parece ser a democracia. Não importa, o país pode ter um alto número de desempregados, discriminar minorias raciais, minorias sociais serem discriminadas. O país não necessariamente precisa garantir o direito à vida, né, e o direito a viver com dignidade para deixar de ser uma democracia, né? No caso, somente no momento em que o judiciário, né, os três poderes, né, o judiciário deixa de ser independente, a liberdade de expressão ela passa a ser cerceada, as eleições não acontecem, aí sim as pessoas começam a falar, opa, tem algum problema da democracia, né? É só nesse momento em que a gente vê que vai todo mundo levantar e falar, opa, o que a gente tem que mudar aqui? A democracia está em risco. Só que eu acho que a gente tem que sempre se perguntar que democracia a gente quer, né? O que é democracia? Será que realmente a gente vive numa democracia? Será que democracia é um sistema que visa ampliar, né, e garantir direitos civis, direitos sociais, direitos humanos, ou vai ser somente um sistema que visa garantir a realização, visa garantir a realização democrática de um sistema político, né? Vamos dizer assim, o funcionamento harmônico, independente dos poderes legislativo, executivo e judiciário, né? O que é democracia para a gente, né? Quando é que a democracia alimentar, a democracia econômica, a democracia educacional, quando essas democracias elas deixam de ter importância e perdem o status, né, na caracterização de um Estado como democrático ou não, né? Inclusive, aí a gente pode também debater o próprio conceito de democracia no mundo neoliberal, né? É claro que Israel está dentro de um contexto, não é um país isolado no mundo, a gente está dentro de um contexto mundial, né? E nesse contexto a gente vê
a retirada de direitos constantemente, né? E essa retirada de direitos, né, que vem aí desde o final, principalmente última década, né, a última metade, da década de 60, 70, começam a ser implementadas políticas que retiram direitos, né, dos cidadãos. E aí a gente tem uma transformação também do próprio conceito, né, de cidadania. Essa é uma reflexão importante, né, para a gente fazer, só para a gente entender também o que está em risco hoje, né? O que a gente já perdeu ao longo do caminho ou o que a gente nunca teve, né, e o que sobrou para a gente até hoje. Quando a gente discute democracia no caso de Israel, se torna ainda muito mais complexa essa questão, né? Por quê? Porque a democracia está no centro da discussão sobre a própria existência e essência, né, do país. Por que eu falo isso? Porque há aquela discussão que é uma discussão central aqui, se Israel pode ser um Estado judaico e democrático ao mesmo tempo. Né? Se o sionismo, ou os sionismos, né, eles garantem aos cidadãos não judeus do Estado que também sejam tratados de forma igualitária, não só perante a lei, mas também perante o Estado. Né? Inclusive, há setores dentro da sociedade israelense que dizem que Israel não é um Estado democrático, é um Estado apartheid, porque eles consideram que a realidade do conflito palestino-israelense não é de dois Estados, é de um Estado só. E, no caso, os palestinos não têm direito a voto para o parlamento israelense, então o Estado de Israel não seria um Estado democrático. Essa é só também para a gente ver como alguns setores da sociedade israelense fazem esse tipo de debate, né? Mas esse, enfim, não é o nosso centro hoje, não é isso que a gente quer discutir, é muito mais polêmica, essa questão é muito mais polêmica, não vamos entrar nela agora. Eu queria apontar algumas perdas, algumas perdas democráticas aí durante os últimos anos, né, que são importantes para a gente entender onde a gente está agora. Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes, sendo que cerca de 26% não são judeus, um pouquinho mais de um quarto da população. São 21% de árabes, aí são árabes muçulmanos em grande maioria, árabes cristãos e drusos, né? E a gente tem 5% também da população de Israel que não são árabes, mas são cristãos. Né? Por exemplo, tem muitos judeus que vieram da Rússia, muitos imigrantes que vieram da Rússia, eles são aptos a entrar na lei do retorno e fazer aliá, mas eles não são judeus. Né? E tem pessoas de outras partes do mundo que também vieram para cá, vivem em Israel, não são judeus e também não são árabes. Ou seja, a gente tem 26% da população do país que não é judia. Como é que eles se veem dentro do Estado depois, principalmente, da aprovação da lei da nacionalidade, né? Que foi uma lei aprovada em 2018 que diz que o Estado de Israel é o Estado-nação do povo judeu e somente o povo judeu tem o direito de se autodeterminar aqui. Ou seja, como é que fica a relação do Estado com esses 26% da população que vivem aqui, né? Mas o interessante é que a gente também não precisa ficar dentro do debate entre árabes e judeus, né? Também acho que, né, não é nem só essa questão. Como eu falei anteriormente, Israel é um país como dentro do mundo, é como um país como outro qualquer, e esse tipo de atrito tem sempre em qualquer país. E aí eu tinha algumas questões, né, são levantadas. Vamos dizer, será que os sobreviventes do Holocausto, né, que muitos hoje que vivem aqui, vivem abaixo da linha de pobreza, eles também acham que Israel é um país democrático? Será que os 160 mil judeus de origem etíope, representando aí mais de cerca de 1,5% da população, que sofrem discriminação do Estado e da polícia, a gente recentemente viu aí várias manifestações que terminaram também em pancadaria com a polícia, né? Ou seja, um racismo que realmente existe aqui em Israel. Será que esses etíopes eles veem Israel como um país democrático? Né? Como é que a gente explica também o movimento dos Panteras Negras na década de 70, 71, né? Que era um movimento criado por filhos de imigrantes marroquinos, né? Que viviam em Jerusalém, que lutavam contra a discriminação que os judeus de origem sefaradita, né? Do norte da África e do Oriente Médio, principalmente, a discriminação que eles sofriam aqui ao chegar em Israel, porque a política era controlada pelos judeus europeus. Então a gente sabe disso, isso é uma tensão muito grande até hoje dentro da sociedade israelense. Lembrando que na década de 50, depois da criação do Estado de Israel, nos 5 primeiros anos chegaram aqui em Israel cerca de, se eu não me engano, quase 500 mil de pessoas, de judeus vindos desses países do norte da África e do Oriente Médio. Então será que para eles, que grande parte ainda vive na periferia, Israel é um país democrático? E os Haredim, né, os ultra-ortodoxos, 12% da população israelense.
como o João colocou, né? Eles sempre fizeram parte eles fizeram parte de quase todos os governos da história do país, tanto da esquerda quanto na direita, no início da criação do Estado de Israel, da década de 40 final da década de 40 para cima, eles estavam sempre presentes nos governos do Mapai, né, que era um governo da esquerda sionista, e não tinham problema com isso, né? Eram parte ali do status quo, eles faziam parte daquilo, e hoje a gente tem uma tensão muito grande com esse setor ultra-ortodoxo. Então, a gente tem essa série de questões aí que, para mim, é muito importante a gente apontar quando a gente fala da democracia israelense, né? Se é que a gente está falando realmente de um sistema bem problemático que, na verdade, ele acaba não buscando a inclusão de todos esses cidadãos, né? E de uma forma ampla, como a gente deve entender, né, a democracia, e a democracia acaba estando ela acaba ficando ao alcance somente de uma parcela da sociedade israelense. Porque a gente já está jogando fora 26% de não-judeus, a gente pode estar jogando fora 1,5% de etíopes, pode estar jogando fora também 12% de ultra-ortodoxos, e aí tem uma questão interessante, de ultra-ortodoxos também não querem fazer parte da sociedade israelense, né? Enfim, é coisa para o debate. Mas tem uma série de elementos aí que a gente tem que pensar e realmente tentar entender se a sociedade israelense ela é democrática ou não. Aonde a gente está nessa questão aí da democracia. Então, eu queria, antes de entrar na questão das manifestações e das restrições que foram tomadas aí pelo governo nas últimas semanas, queria trazer uns dados que foram apresentados pelo Instituto Israelense de Democracia. Eles são referentes ao ano de 2019, mas, enfim, bem atual ainda. E aí a gente vê um equilíbrio, mas é uma questão interessante. 35% da população israelense acha que a democracia do país está ruim ou muito ruim, 31% diz que está mais ou menos e 34% acha que a democracia em Israel tem níveis muito bons, bons ou muito bons, né? Ou seja, como eu falei, a gente tem aí quase um terço para cada uma das perguntas que foi feita, entre bom, muito bom, positivo, negativo e médio. A gente tem aí um terço para cada um. Um outro ponto interessante que também saiu nessa pesquisa é que a concepção de democracia, né, se o país é democrático ou não, ele também vai variar de acordo com a percepção, de acordo com o lado político, né, da pessoa que foi entrevistada. Isso foi uma coisa que chama muita atenção, né? No campo da esquerda. E aí os entrevistados eram somente judeus. 56% dos judeus, né, da esquerda, com posicionamento à esquerda, eles diziam que a democracia, 56% diziam que a democracia está mal, e os judeus de direita, entrevistados, diziam que 20% que a democracia estava mal. E aí essas posições se invertem, né, quando a gente fala se a democracia é forte e segura. 50% dos eleitores da direita sim acham que a democracia é forte e segura, e somente 13% dos eleitores da esquerda têm essa percepção. Sendo que, aí já entrando na sociedade israelense de uma forma total, 52% da população judaica acha que a democracia está em sério risco, e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, 52%. No setor árabe, esse sentimento atinge aí 66% da população. Enfim, são dados que são importantes a gente levar em consideração porque eles dizem muito acerca... E quando o Instituto de Democracia ele fala sobre democracia, ele não está falando só sobre liberdades, direitos civis, direitos políticos. Ele está falando de uma democracia mais ampla, sobre a qualidade de vida, sobre você ter o direito de poder viver de viver com dignidade, né? de ter direito à vida e a viver com dignidade. Enfim, atinge direitos sociais, é uma coisa muito maior. Então, a gente tendo esses números aí, nos dá uma ideia bem interessante. Não vou mais apresentar nenhum dados para a gente poder entrar aqui nas manifestações. O João fez aí todo o panorama político, né, da questão israelense, e eu queria falar especificamente sobre essas medidas tomadas aí pelo Netanyahu em proibir as manifestações em massa. Antes disso, vamos fazer uma rápida comparação entre os dois lockdowns, né, que a gente está vivendo, que viveu e está vivendo aqui em Israel. O primeiro foi em março e abril, e o segundo agora em setembro e outubro. Em todos os itens que a gente comparar, né, desses dois fechamentos, só tem um em que hoje o fechamento de agora, de setembro e outubro, ele é mais severo do que o fechamento de março e abril. Adivinharam qual é? Sim, as manifestações. No que diz respeito a sair de casa, em março e abril era mais fechado. A gente só podia sair 100 metros, hoje a gente pode sair 1 quilômetro. Rezas, né, orações.
em março e abril eram 10 pessoas em local aberto, hoje são 20 pessoas. Sistema educacional completamente fechado em março e abril. Hoje, o ensino especial, né, para crianças portadoras de deficiência, ele está funcionando. Fazer mudança de casa em março e abril não era recomendado, hoje é permitido. Viagem de carro, em março e abril eram 2 pessoas por automóvel, hoje pode viajar 3. Em março e abril, os trens estavam fechados. Agora, os trens funcionam em menor rotatividade, mas funcionam. Né? Hoje, a gente pode ir a parques e praças, né, do lado de casa. Em março e abril, a gente não podia. O esporte individual está permitido hoje. Antigamente, também não podia. Em março e abril, não podia. O fechamento de março e abril ele caiu no Yom HaZikaron, que é o dia de lembrança às vítimas, né, de guerra. E foi proibido que as famílias pudessem ir aos cemitérios. Hoje, que foi também o fechamento caiu no período da lembrança da guerra de Yom Kippur, né, que foi agora, as famílias podiam ir aos cemitérios, estava liberado. E o único tema, como eu falei, né, o único ponto que realmente foi mais fechado nesse período é as manifestações. No primeiro fechamento, estava permitidas as manifestações e agora a gente só pode manifestar em grupos de até 20 pessoas e até 1 quilômetro de casa. Ou seja, é proibido eu ir a Jerusalém até hoje, agora me manifestar. Eu tenho que manifestar perto da minha casa. Israel foi o único país do mundo que proibiu que manifestantes se afastassem de suas casas aí, por mais, né, de 1 quilômetro. E agora, para terminar a fala, encaminhando aí para o finalzinho, só mais uma comparação entre Israel e outros países do mundo. Foi uma comparação feita em um artigo do pesquisador Amir Fuchs, também do Instituto Israelense de Democracia. Ele divide em 2 grupos, né? Países que colocaram limites a manifestações e países que inicialmente tentaram fazer, alguns, né, tentaram fazer alguns limites, mas depois eles realmente criaram as manifestações foram exclusas de todas os limites que foram impostos. Eu vou explicar rapidinho. Na Itália, só no período, né, aquele período apocalíptico em que mais de 1.000 mortes por dia eles chegaram, se eu não me engano, quando o lockdown era muito restrito, as manifestações estavam proibidas. A Suécia manteve manifestações só que de até 50 pessoas. A França primeiro proibiu manifestações, depois a justiça liberou. A Hungria permite manifestações de até 500 pessoas. A Bélgica tentou, quando eles estavam no auge também do lockdown, né, e impediram a aglomeração de pessoas, as organizações municipais elas permitiram manifestações de até 100.000 pessoas, é um número um tanto quanto singelo. Na Espanha, há proibições de aglomeração, mas as manifestações continuam acontecendo. E outros países que excluíram as manifestações do lockdown foram a Alemanha, que inicialmente estava proibida qualquer aglomeração com mais de 2 pessoas, né? Mas em agosto a justiça disse que não era permitido proibir manifestações, então as manifestações estão liberadas. E na Dinamarca, né, a proibição de 50 pessoas ou mais de se encontrarem, mas manifestações estão permitidas com mais de 50 pessoas. O mesmo aconteceu na República Tcheca, em que o limite aí é de 10 pessoas. Mas as manifestações podem incluir mais de 10 pessoas. Então, foi mais ou menos assim para a gente ter essa segunda parte, para a gente ter um panorama de que de todos os países, assim, não de todos, mas de parte dos países europeus, né, do chamado do Ocidente, né, do mundo democrático, que colocaram aí restrições à população no lockdown. Israel, curiosamente, foi o que colocou restrições mais fechadas a manifestações. Isso, como eu falei, indo de encontro a tudo que tinha apresentado antes, né? Abriu muita coisa, flexibilizou muita coisa, a não ser as manifestações, realmente, e justamente no momento em que a gente tem um crescimento aí da crítica ao primeiro-ministro e ao governo de Israel, que é muito frágil, e isso também mostra um problema, né, da democracia. Lembrando, e aí justamente, realmente para terminar a minha fala, a gente passou de dezembro de 2018, né, quando o governo caiu, 24 de dezembro de 2018 o governo de Israel caiu, e somente a coisa de 5 meses atrás foi formado um novo governo. A gente ficou quase 1 ano e meio sem governo aqui em Israel, passando por eleições sem que nenhum partido conseguisse ter a maioria no parlamento. Isso realmente mostra também que a democracia ela tem algum problema.
É isso. A gente aguarda aí as perguntas para continuar nas perguntas de vocês depois. Marcos, eu agradeço muito. E agora eu passo a palavra para a Cecília, por favor, a gente vai escutar, Cecília. Eu relembro que vocês têm 15 minutos, então, por favor, a palavra está com você. Olá, todo mundo. Tov, é a única que fala o portunhol aqui. E eu fiquei feliz que o Marquinhos fez aí algumas regras que não estavam muito claras para mim. E esse é o ponto. Acho que a gente vai falar aqui que não está muito claro o que acontece agora em Israel com o corona. Acho que realmente ele falou algumas regras que para mim não estavam claras ainda aqui em Israel. Como pode manifestar ou não pode. Assim, obrigada, Marquinhos. Eu acho que alguma regra eu não fiz certinho. Vamos ver. Então, minha fala tem a ver com a estética das manifestações. Como a Desiree falou no começo, eu estudei História da Arte, eu sempre me interesso muito como a gente vê quais são as imagens dos protestos, e para isso eu tenho que mostrar fotos para vocês. Eu amaria só falar, mas eu tenho que mostrar um PowerPoint, assim que vou compartilhar para vocês e vou começar falando daí, tá bom? Qualquer coisa no final a gente responde as perguntas. Então vou para lá. Desiree depois me fala se está tudo ok. Tá bem? Dá para ver? Tá ótimo. Então, estética nos últimos protestos em Israel, por mim. Então, é muito do começo que ia falar, foi falado por João e Marquinhos, então vou fazer assim muito rápido. Crise realmente um local de mudança social, então a gente está em crise em Israel, não tem dúvida. Também pelo corona, também pela democracia, também o governo, também Bibi Netanyahu, tem muitas questões, então é o lugar e local de mudança social. Mudança social leva a protestos, o que a gente está vivendo, manifestações aqui em Israel. É um protesto, realmente é um jeito de um grupo de pessoas, esperem que eu vou botar aqui embaixo, expressar publicamente sua opinião, em particular seu protesto sobre uma questão particular. E eu tenho uma questão, essa fala foi falar, eu fui convidada na Argentina para fazer algo muito parecido, e eu falei, qual é a cultura dos protestos, de manifestações aqui no Brasil, lá no Brasil e aqui em Israel? Eu me lembro quando morei 4 anos no Brasil, cheguei lá e falei, vocês argentinos, vocês sabem se queixar, protestar, fazer manifestações como se deve. E é verdade, tem uma cultura, o João fez um pouco uma linha histórica, que ainda estamos longe dos países da Latinoamérica, quando vocês veem esses protestos gigantes de milhões e milhões de pessoas. Acho que a sociedade israelense está ainda aprendendo a se manifestar, a fazer protestos. Ainda não está nas grandes manifestações que a gente conhece na Latinoamérica. É só um comentário, uma intuição minha, mas acho que a gente ainda está aprendendo aqui em Israel. Eu acho que essa foto... Vocês estão vendo as pessoas embaixo também? Não, né? Tá ótimo. Então, essa foto foi muito conhecida no mundo, acho que no Brasil também até me falaram. Essa foto é uma foto dos primeiros protestos na primeira quarentena. O Marquinhos fez uma linha também de trabalho, como foram as quarentenas mais fechadas, menos fechadas. Na primeira quarentena, acho que foi no abril mais ou menos, foi um protesto pela democracia, realmente, lá em abril, na Praça de Rabin. É interessante que agora eu posso falar do que as outras pessoas falam. João falou num momento muito importante de nossa democracia, que foi o assassinato de Rabin. O assassinato de Rabin foi nessa praça que antes se chamava os Reis de Israel, Malquei Israel. Hoje se chama Praça de Rabin. Lá foi o assassinato de Rabin. E hoje em dia é um lugar muito importante dos protestos em Tel Aviv. Então esse foi um protesto que vocês podem ver cuidando as regras do distanciamento social, 2 metros entre cada um dos participantes. Essa foto chegou no mundo inteiro e podemos ver que realmente, apesar das regras, as pessoas saíram de manifestar cumprindo as regras. Interessante, se vê na imagem aqui o distanciamento social, 2 metros entre cada uma das pessoas. Outra coisa interessante é que está permitido e que está proibido aqui. Essa foto, não vou soltar tão específica como foi o Marquinhos, essa foto é antiga. Tem coisas de um lado, onde você vê a X vermelha, o que está proibido, por exemplo, ir em restaurantes, cafés, parques, etc.
E do lado esquerdo da foto, vocês veem que está permitido. E permitido estão protestos, que é também uma questão que sempre foi debatida entre o proibido e o permitido dentro de toda essa pandemia. Sempre estava no diálogo de que era permitido e que era proibido. Então, só para mostrar para vocês, aqui em vermelho, também os protestos eram algo permitido no primeiro. Então, vamos ao mais interessante, estética dessas manifestações. Do lado esquerdo, vou mostrar aqui, do lado esquerdo, vocês veem o nome do partido Likud. A Likud é o nome do partido de Netanyahu, que foi falado bastante dele aqui. E do lado direito, a palavra que acho que a gente está vendo mais aqui em Israel nos últimos dias, último mês, talvez semanas, é a palavra lech, vai. É o mesmo fonte, a mesma letra, a mesma imagem que Likud. E é muito interessante, utilizaram as mesmas letras para falar do partido mesmo, vai embora, tem que ir daqui. Isso levou até hoje mesmo, seguramente o João e o Marquinhos viram, hoje mesmo, na mesma praça que foi assassinado o primeiro-ministro Rabin, que a gente falou lá naquele momento de democracia, ainda hoje a gente vê essa palavra lech, vai embora para Bibi Netanyahu, na Praça Rabin, de preto, que é também outro elemento de imagem muito interessante, as bandeiras pretas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, está escrita a palavra na mesma praça, hoje em Tel Aviv, lech, vai embora. E aqui a gente vai ver muitas coisas, espero poder explicar para vocês tudo. Então, aqui em rosado, em rosa, vamos a fazer um diálogo com essa palavra lech. Eu falei dessa palavra que está aqui, lech, que é as mesmas letras que o partido político Likud, vai embora. E desse mesmo jeito, dialogando com essa palavra, surgiu a palavra boi. Boi é no contrário que lech, é bem. Mas em hebraico, se a gente é maluco, hebraico tem nos verbos feminino e masculino. Muito interessante, foi muito difícil para as pessoas que aprendem o idioma. Então, bem em feminino é boi. Por que fala boi? No lugar de falar de um jeito negativo e de falar de imagem de que o primeiro-ministro tem que ir embora, a gente está pedindo, mulheres, estamos pedindo que venha uma nova liderança, mas não uma nova liderança qualquer, uma nova liderança feminina. Isso vai mudar a realidade israelense. Então, um jeito de protestar, e dessas imagens que está vendo aqui, não é só o lech, negativo, vai embora, sino vem, mas o vem feminino. No mesmo diálogo da mulher, etc., falando lechi, vai embora, feminino, também, como falei, mas vai onde? Te revisar para o câncer de mama. E embaixo está escrito, Zelo sheila shel yamin o smol, não uma pergunta de esquerda ou direita, é uma pergunta de saúde. Então, é interessante que começa a se dialogar nos protestos em distintas problemáticas da sociedade israelense em geral. Vou continuar aqui, desculpem, vou continuar aqui. Bo, esse que está aqui, está escrito Bo, vem, novamente. Quem é bem? Um israelense que sumiu em Gaza, um israelense etíope, Mengistu. O Marquinhos falou um pouquinho dessa problemática. Também no mesmo protesto, essa pessoa que sumiu em Gaza, cruzou a barreira, se fala que tinha alguns problemas, etc., mas ainda não está aqui conosco, então ainda em muitos protestos a gente vê esses protestos por ele voltar. Então, bem falando de Mengistu. Continuamos aqui embaixo, muito interessante. Bou. Então, no lugar de ir no negativo, vai embora Netanyahu, a gente não está feliz com você. Bou, procurando novas lideranças para chegar e falando de Rak Ahavat Hinam, só amor gratuito, não procurando a briga e a divisão da sociedade, que a gente tem muito, como a gente escutou, a sociedade israelense está dividida, não temos o que falar, sino que procurar de vir para estar juntos. E sempre tem a voz do outro lado, Lechu Atem, vai vocês. Muitas pessoas, a gente pode criticar agora e falar de Bibi Netanyahu, mas Bibi Netanyahu foi escolhido várias vezes já no governo, então muitas pessoas que escutam o Lech, vai embora, falam, vai vocês.
A gente está feliz, a gente escolheu, é uma democracia, a gente escolheu, ele está no governo conosco. Então, essa é um pouco a imagem estética que está vendo hoje em dia. Quem vai, quem vem, quem são as novas lideranças que têm que voltar. Realmente, como Desiree falou no começo e a Daniela Cresci votou, está faltando uma liderança e isso se está procurando na imagem e nos protestos na sociedade israelense. E, obviamente, sempre tem brincadeiras, a gente tem que rir um pouco também. No mesmo fonte que Lech vai embora, Lef, que é o mesmo som em hebraico, Lef, a cerveja, acho que no Brasil também tem. Do lado esquerdo está escrito Bo em árabe, pesquisei, está escrito Bo em árabe, perguntei, vem em árabe. Obviamente pedindo também de ter uma liderança árabe forte, não só uma mulher, não só vai embora, sino também vem uma liderança árabe forte. E também brincadeira, aqui em Israel não tem babás, não tem babysitter, quem cuida de nossos filhos, e eu posso assinar isso agora, são as avós, os avós. Então, são muito importantes, e agora a gente não pode se juntar, não pode ver nossos pais. Então, vem e cuida de teus netos, vai rápido para a gente poder trabalhar e fazer nossas coisas. Então, também a brincadeira e o bom humor está nos protestos e na sociedade israelense. Do lado direito aqui, se você está olhando, está também uma grande imagem de Ein Matzav. Ein Matzav não tem jeito, não tem lugar, não tem espaço para um governo com corrupção. E esses são os grandes protestos de nossa democracia hoje em dia. Esses são os grandes protestos do anti-Bibi. Não pode ser que a gente tenha um primeiro-ministro corrupto com casos penais no governo. Então, Ein Matzav. E do lado esquerdo, a brincadeira, outra vez, temos que rir um pouquinho. A X é uma Aleph, que começa a palavra Ani ou Ein. Eu estou solteiro, então muitas das imagens saíram na televisão, saíram em todos os lados, então estou solteiro e ele publicou em todas as redes sociais, brincando com a mesma fonte e com a mesma imagem de Ein Matzav. A gente tem que falar da imagem e do lugar e da palavra Balfour, é muito importante também. Balfour é a rua do lado da casa do primeiro-ministro e foram grandes protestos na época do primeiro fechamento, entre as duas ondas do corona. Então está escrito Ein Matzav, não tem lugar, Balfour é aqui. E não tem lugar para um primeiro-ministro corrupto que ocupe esse lugar de primeiro-ministro. É um pouco a imagem que a gente vê aqui, do lado da casa do primeiro-ministro. Do lado desses protestos, do lado dessas imagens, também tem o outro lado. Acho que é interessante que vocês olhem nas fotos as bandeiras de Israel também. Nos dois protestos, nos dois lados, vocês vão ver bandeiras de Israel. É o tema do lugar do patriotismo e da bandeira, interessante isso. Então, aqui está escrito na máscara dessa pessoa, Netanyahu, Leolam lo titzad levad, Netanyahu, nunca você vai ir sozinho, não se vai ir sozinho. Então, do lado dos protestos anti-Netanyahu, Lech vai embora, tem Netanyahu fica, Netanyahu você não está sozinho, tem muitas pessoas do lado de você. E é uma coisa que está acontecendo muito em Israel, é desconfiança nas lideranças. As pessoas estão saindo na rua porque realmente as pessoas estão desconfiando de nossos governos, de nossos Havrei Knesset, de nossos parlamentários. E um exemplo dos últimos dias, apesar de que eu vi que o Ivi, João comentou para mim que o Ivi votou que a Daniela Cresci fez uma listagem de pessoas que descumpriram as regras, mas vou dar um exemplo que foi muito falado aqui, Gila Gamliel, ministra do Meio Ambiente e membro da Knesset do partido Likud. Ela em Yom Kippur foi na casa da família, apesar de que ela mora em Tel Aviv, ela foi até Tibérias, não era muito permitido viajar de uma cidade para outra. É interessante a frase que fala aqui uma mulher que perdeu seu pai, uma filha que perdeu seu pai com o vírus. É como se houvesse uma lei que se aplica a todos, exceto os eleitos. Diz Nathalie Kimchi, que perdeu seu pai com o vírus. No caso de Gamliel, essa parlamentária, é claro que o perigo imediato é a propagação da doença, mas também o perigo maior é que seja um exemplo. Esse é o exemplo que a sociedade tem. É interessante, só fazendo essa pequena apresentação para vocês, olhando no Haaretz, muitos dos exemplos no mundo é isso, essa bagunça que tem no mundo, muitos governantes no mundo descumprindo as regras do corona.
E essa desconfiança se vê na imagem também. Bibi zenigmar beinenu, Bibi o nosso acabou, nossa relação, nosso amor, nosso carinho. E aqui você vê essa desconfiança, não só as pessoas de esquerda que eram anti-Bibi ou Lech, sino tem muitas pessoas que eram do lado de Bibi ou do lado do governo. Começa essa desconfiança e nosso carinho, nosso amor, como o coração que está aqui quebrado, acabou entre nós. Então, essas imagens também a gente vê muito, essa desconfiança que depois do corona, depois da corrupção, a confiança está acabando. Isso não é de agora, é do primeiro fechamento. Eu utilizei em várias palestras que eu fiz, que foi uma mulher que subiu na menorá, candelabro, como se fala? Candelabro do lado da Knesset, não conhecido, mas também perto da Knesset, do parlamento. E ela descobriu seu peito fazendo um protesto para a democracia. Uma imagem foi tomada essa foto. Tá, e gerou uma bagunça total por o tema de descobrir o peito, etc. E saiu também o comics que está do lado, que está escrito: você não tem vergonha, não tem respeito pelos símbolos nacionais. E o Bibi Netanyahu quebrando também a democracia do outro lado. Então, essas imagens também surgiram nesses protestos. Essa desconfiança também vem em muitos das sinais que a gente vê. Você pode não fechar em casa, mas não pode fechar nossa boca. A gente vê também como parte dessa imagem a máscara dentro dos protestos. Obviamente, uma grande diferença interessante, se vocês puderam perceber, é que vocês veem aqui, não tem esse distanciamento social entre as pessoas já, que a gente viu na primeira foto que rodou pelo mundo. É interessante que o João falou um pouco que não tem nenhuma pesquisa, nada que fale que em um protesto no ar livre tem mais possibilidade. Tem muita imagem a respeito disso. Está escrito: melhor estar doente na democracia que estar sano na ditadura. Então é melhor sair fora, se protestar e sair. Que também são imagens que estão muito, muito presentes. Família. 1000 metros, a gente pode sair só 1000 metros, tem muito, esta sou eu, do lado direito, não sei se dá para perceber, tem a mesma blusa até, dá para perceber, do lado direito com meu filho de 1 ano e meio, a 200 metros da minha casa, amigos de família, a gente sai para protestar, outra vez o elemento das bandeiras israelenses, em Matzav, que a gente falou, não tem jeito, essas são as imagens, mas é interessante, os 1000 metros, as israelenses fizeram pelo WhatsApp, tem mapas onde você pode ter um protesto do lado de sua casa. E minha irmã, 5 minutos antes da palestra agora, mandou a foto da esquerda, ela não sabe que está aqui, é o filho dela, aqui do lado esquerdo, Bibi Lech, outra vez Bibi vai embora, ela mora em um moshav, perto de Jerusalém. Também ela escreveu no chão, do lado da casa dela. Então, as pessoas, apesar dos 1000 metros, estão saindo a protestar. Os números cresceram muito, porque as pessoas estão saindo do lado da casa deles com seus filhos. Não sei se dá para perceber do lado direito, crianças, meninos em bicicleta. Esse é o ambiente que está surgindo dentro da sociedade israelense. É isso. Acho que foi menos, não sei, não tenho ideia do tempo. Espero ter sido interessante. Eu acho que com as perguntas vai ter lugar. Muito obrigada, Cecília. Antes de passar para as perguntas, né, o questionamento que o pessoal ficou bem interessado, mandou bastante, vou só relembrar para quem perdeu o comecinho da live, que nós estamos com os expositores Cecília Cohen, João Coates Miragaia e Marcos Gorenstein. Eu sou Desirê Garçom Poço, sou mestranda em Direitos Humanos da PUC de São Paulo. Faço parte do Grupo de Estudos Laboratórios Real Palestina da PUC de São Paulo, o LIP, e também do IB no campus. Para quem não conhece, quem está promovendo e organizou esse webinar é o Instituto Brasil-Israel, o IB. Muitos já conhecem, mas para quem não conhece, o IB foi fundado em 2016, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a informar o público em geral sobre temas relacionados a Israel, Oriente Médio e relações do Brasil na região.
O IB difunde de maneira permanente notícias e análises, para quem quiser seguir nas redes sociais, e também realiza cursos, seminários e palestras. O Instituto ele reconhece o direito à autodeterminação dos povos, defende a paz justa entre israelenses, palestinos e as demais populações que habitam o Oriente Médio, opondo-se a todas as formas de discriminação, sejam elas raciais, étnicas, religiosas, em acordo com os valores democráticos e até, inclusive, com o que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, agora eu vou passar a leitura aqui das perguntas para que os nossos expositores ajudem a gente aqui a entender algumas coisas. A primeira pergunta é do Gil Mildar e ele pergunta: vocês acreditam, aliás, essa eu vou direcionar para o Marcos, mas vocês sintam-se à vontade para me comentar, acrescentar, né? E ele quer saber, assim, vocês acreditam que estamos nos tornando uma nova Turquia? Que teremos um novo Estado iliberal no Oriente Médio? Creio que ele esteja se referindo a Israel, e aí essa eu direciono ao Marcos, por favor. Alô? Eu não acho que Israel esteja virando uma próxima Turquia, pelo menos num curto prazo, num período, nos próximos anos, 2 anos, até porque a gente tem muita coisa acontecendo. Netanyahu está sendo indiciado em 3 processos, né? O julgamento dele está marcado para começar em agosto. Antes de vir aqui para o webinar, eu estava vendo as notícias, né? O telejornal das 8 aqui em Israel, enfim, já começam outras movimentações sobre queda de governo, eleição. Eu falei, né, que a gente passou por 3 processos eleitorais. É possível, já se começa novamente a falar. A gente até 3 semanas atrás estava com 3 semanas, não, um pouquinho mais, um mês e meio, com a possibilidade de ter novas eleições, porque o governo ia cair, e essa volta a ser um debate agora já para dezembro, o governo cair e a gente ter eleições em março. Ou seja, a gente está num período de muita instabilidade política em Israel. Nenhum partido hoje conseguiria formar um governo, porque nenhum partido da direita sionista, nem do centro, gostaria de faz governo com os partidos árabes. Tá? É óbvio que... Vamos lá. Hoje, o partido chamado Lista Unificada ele tem 15 cadeiras, que é um bloco de 4 partidos de eleitorado majoritariamente árabe. Eles têm 15 cadeiras, eles representam cerca de 12% do parlamento. O parlamento são 120 pessoas. Então, ninguém quer fazer governo com eles. Isso já diminui o nosso Congresso de 120 parlamentares para 105 parlamentares. Tem partidos do centro que não querem fazer coalizão com os ultra-ortodoxos, porque eles têm políticas que ferem os ultra-ortodoxos e batem de frente com os ultra-ortodoxos. Então, eles não fariam governo. A gente começa a ter um quebra-cabeça que ele acaba sendo impossível de se construir e da formação do novo governo. Até que a gente chegou nesse governo que a gente tem de união nacional entre o Likud e o azul e branco, que é um governo extremamente instável e mostra um pouco do que a democracia, né, liberal israelense se tornou hoje nessa instabilidade toda. Porém, a gente ainda tem um sistema judiciário muito forte e independente, né? A gente tem juízes que prezam por isso, mas dentro do governo a gente também vê movimentações para atacar. Eu acho que, como o João falou também na fala dele, a gente tem um perigo de, no próximo período, ter um governo mais à direita do que a gente tem hoje, um governo menos liberal do que a gente tem hoje, e aí sim a gente começa a avançar para um processo aí, eu não vou falar turquização ou alguma coisa do gênero, mas um processo de perdas do espaço democrático muito grande num período próximo, se a gente vê essa saída no Netanyahu e uma entrada de um governo mais à direita, que é o que está se construindo hoje. Como o João falou na exposição dele, saíram pesquisas essa semana que colocam o partido Yamina, né, que é o partido à direita, que se chama, né, à direita, com grandes chances de não ser o maior partido, mas fazer frente com o Likud, e coloca aí a gente numa situação um tanto quanto complicada. Posso acrescentar uma coisa? Uhum. Eu acho muito complicado essa comparação de Israel com a Turquia por vários fatores, tá? Mas o principal deles é que a gente tem que conhecer um pouco as histórias dos 2 países para poder fazer uma comparação, e por isso eu acho que a comparação com a Turquia ela não se justifica, tá?
A Turquia é um país que, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, okay, ela sofreu uma revolução para transformar o país num país laico, e todas as vezes que um grupo islamista se aproximava de vencer as eleições, ou vencia e ameaçava o caráter laico do Estado, de certa maneira, entre aspas, a democracia turca, que nunca foi uma democracia plena, o exército cumpria a função de guardião do laicismo do Estado e, de certa maneira, da democracia, outra vez entre aspas, e através de um golpe de Estado eles evitavam a islamização, né? E o que acontece hoje na Turquia é que o Erdogan, que é o presidente do país já há vários anos, ele tem um projeto, né, de transformar a Turquia num Estado, de certa maneira, islâmico. Quando eu falo Estado islâmico, não confundam com o movimento ultra-radical, o Estado Islâmico, né, ISIS ou Daesh, ou como vocês quiserem chamar, mas sim de ser um Estado religioso. O Netanyahu não tem um projeto de uma ditadura para Israel, nem de transformar Israel numa teocracia, nem nada parecido. Que, ao que tudo indica, que a gente tem até no momento, é que os ataques do Netanyahu e do Likud às estruturas democráticas do país, eles são, em grande parte, na verdade, para servir aos interesses políticos do partido no momento, okay, de continuidade no poder, e jurídicos do Netanyahu. Okay? Então, é um ataque à democracia por interesses objetivos e a curto prazo, sem nenhum projeto de estabelecimento de uma ditadura. Isso não quer dizer que não seja muito perigoso, e isso não quer dizer que isso não possa, de alguma maneira, danificar de maneira, não sei, talvez irreversível a democracia israelense. Mas eu acho que a comparação com a Turquia não cabe, de uma democracia liberal. Okay? A gente tem que olhar para as especificidades de Israel e tentar entender por que as coisas acontecem dentro da cultura política do país. E não tentar buscar exemplos fora, porque se bem eles podem mostrar para a gente que pode chegar a acontecer, por outro lado, eu acho muito, muito problemático comparar Israel com a Turquia nesse caso, e com alguns outros países também. Mas enfim, só queria colocar esse ponto. Obrigada pela contribuição de vocês. E aqui nós temos duas perguntas que eu acho que elas são parecidas, uma seria meio que sequência da outra. Uma é do Facebook, enviada pelo Carlyle, que ele pergunta, então, Israel é um país democrático ou não? E aqui pela webinar do Zoom foi encaminhada uma pergunta pelo Alexandre Greenberg, que ele pergunta, na opinião dos debatedores, quais as ações concretas deveriam ser realizadas para que Israel volte para o trilho democrático ou ir para a direção de uma democracia plena? Há exemplos de leis específicas que deveriam ser revogadas ou promulgadas? Eu acho que quem consegue ajudar aqui a gente seria a Cecília. O João também pode dividir, porque são duas perguntas que eu acho que se complementam aqui, mas também, Marcos, fica à vontade, qualquer coisa. Ok. A primeira, Desiree, pode voltar na primeira? Um pouquinho? Na primeira pergunta que não estou vendo, por favor. A primeira é pelo Facebook, e ele pergunta assim, então, Israel é um país democrático ou não? Tá, simplesmente assim. Ok, muito simples. Eu acho que tem a ver um pouco com o que o João falou agora. Israel é um país democrático. E eu gosto de responder o que eu falei. Para mim foi apresentado o lugar estético, o lugar do protesto. Eu acho que um lugar onde tem protestos é um lugar democrático. Eu acho que tem um lugar onde a gente vê uma pessoa botando suas ideias de direita, botando o lugar de Netanyahu, botando o lugar de esquerda. Eu acho que sim, tem luzes, pequenas coisas que a gente está vendo, várias coisas que estão preocupando a gente. Eu vou tentar me botar na minha fala e não sair um pouco fora. Como, por exemplo, realmente botar limitações para certas manifestações. A gente viu manifestações a 1000 metros, a sociedade ainda continua se manifestando e protestando. Ou seja, isso dá uma luz que a gente mora em uma democracia, dá para botar a voz da direita, da esquerda, dá para se manifestar, então ainda estamos numa democracia nesse ponto, e a gente vê isso na estética das manifestações, dos protestos em Israel, como a gente viu nas fotografias.
Por outro lado, tem uma história muito comprida. O João falou do status quo. Eu vi que lá que deveria ser tirado para votar uma democracia. Eu acho que a gente fez vários erros já do começo. O status quo já dá na mão certas questões da sociedade israelense democrática, por exemplo, o casamento. Se casar em Israel, a gente só pode se casar pelo rabinato ortodoxo. Isso já tira um pouco de nossa democracia como Estado. A pessoa não tem a liberdade de se casar. Isso não é algo dos últimos anos. É algo que a história que a gente já fez nos primeiros anos do governo com Ben-Gurion, nosso primeiro-ministro, que fez essas leis. Então, acho que a gente tem que lutar por essa democracia. E eu acho que essa desconfiança das lideranças que foi acrescentada, e a gente vê nos protestos, vê na estética dos protestos, como a gente vê, estão fechando nossa boca, etc., está faltando de liderança, está faltando a gente quer tirar o Netanyahu, fala lech, mas não sabe quem vem no lugar dele, em distintos olhares, e parece que o que vem é uma direita muito mais extremista, como o Marquinhos falou, do que a gente está vendo agora. Então, acho que esse é um pouco, a gente sim está numa democracia, fazendo um resumo, a gente pode ver isso nos protestos e na imagem dos protestos, a gente vê diferentes vozes, mas estamos vendo diferentes elementos que estão dañando essa democracia. A segunda pergunta era, lembra, por favor, Desirê? Sim, a segunda pergunta, ele diz assim, na opinião dos debatedores, quais as ações concretas deveriam ser realizadas para que Israel volte para o trilho democrático ou para ir para a direção de uma democracia plena? Há exemplos de leis específicas que deveriam ser revogadas ou até promulgadas? Só falando para João, por isso eu falei do status quo, digamos, botando nesse lugar. Fala, João. Bom, eu vou dar minha opinião pessoal sobre isso. Não é a verdade absoluta, mas é o que eu acredito que possa ser relevante para que Israel possa, enfim, manter, na verdade, conservar suas bases democráticas de alguma maneira, pelo menos as atuais. Okay? Israel não tem uma constituição até os dias de hoje. Tá? Israel tem algumas leis básicas que foram, na verdade, houve uma reforma judicial nos anos 90 que criou uma estrutura para que as leis básicas tivessem um caráter de leis constitucionais. Mas elas são facilmente revogáveis. Você precisa de uma maioria simples da Knesset, do parlamento israelense, para revogar qualquer lei básica. Né? Uma maioria simples, na verdade, é de 60 mais 1. Né? Se forem votar, por exemplo, 100 pessoas, a votação ganha de 51 a 49 não é suficiente para uma lei básica. Mas desde que qualquer votação tenha 61 votos, uma lei básica pode ser revogada ou alterada. E isso é um problema para um país. Um país não ter Constituição, um Estado democrático não ter Constituição, ele não consegue estabelecer suas bases, que é as bases através das quais você assegura, por exemplo, a democracia do país. Né? Então, eu acho que enfim, uma Constituição é um reforço às leis básicas israelenses, um reforço jurídico, enfim, para que elas não possam ser facilmente canceladas, até porque elas são leis, em sua grande maioria, na minha opinião, com exceção da última, que é a lei do Estado judeu, né, do Estado nacional, o Roca Leão, que foi uma votação bastante polêmica, aconteceu há pouco tempo, elas são todas leis que asseguram a democracia israelense e que dão ao judiciário o poder de vetar leis aprovadas pela Knesset que ataquem os princípios das leis básicas, exatamente pelo fato de elas terem um status semi-constitucionais, digamos assim. Eu não sou jurista, eu passo isso de acordo com o meu entendimento. Né? Esse é um fator, por exemplo, uma proteção maior das leis básicas. Outro fator para mim, para mim é uma transformação, talvez, em lei básica, que é uma lei básica que assegure que a formação, que a nomeação de juízes e de membros da Suprema Corte, ela não seja feita por interesses políticos. Eu acho que a Suprema Corte ela tem um mecanismo, a própria nomeação de juízes, ela tem mecanismos que são democráticos e que são bastante razoáveis, mas eles são facilmente usáveis, vamos dizer assim, por forças antidemocráticas, como foi o que a Ayelet Shaked, que foi ministra da Justiça no governo de 2015 a 2019, tentou fazer. Ela tentou burlar, de alguma maneira, a nomeação de juízes e para enfraquecer a justiça do país, que ela julga
fazer ativismo judicial, né? Enfim. E, principalmente, eu acho também, a gente acaba esquecendo no ambiente da pandemia e em toda a crise envolvendo o Netanyahu com as acusações de corrupção, mas eu acho também que é fundamental para a democracia israelense ela existir verdadeiramente, que a situação de conflito com os palestinos tenha um fim. Porque a ocupação, como disse o filósofo Leibovitz no seu momento, ela corrompe a sociedade israelense. Ela obriga jovens de 18 a 21 anos a oprimirem uma população inteira. Ela altera a vida dos cidadãos israelenses, para nem falar dos cidadãos palestinos, desde o dia que eles nasceram, especialmente no momento que eles estão no exército, e depois como reservistas, né? Enfim, toda a situação do conflito com os palestinos ela é bastante problemática. Ela, inclusive, dá ao Poder Executivo o direito de tomar decisões sem consultar o Parlamento, se assim entenderem que são questões de caráter de emergência de segurança nacional. Então, para mim, esses 3 fatores eles são cruciais. E depois a gente poderia falar sobre a influência da religião no Estado. Eu, particularmente, acho que é possível ser um Estado judaico e democrático, desde que ele seja, desde que ele coloque a democracia em primeiro lugar. Se o judaísmo, de alguma maneira, afetar, passar por cima da democracia, então a democracia deve ir em primeiro lugar. Se não houver contradição entre os dois, não tem nenhum problema que o caráter seja judaico. E eu acho que com isso é possível lidar bem. Porque o que mantém o caráter judaico do Estado, de alguma maneira, não é nenhuma lei, é a maioria judaica. Enquanto houver maioria judaica, o Estado ele vai ser judeu. Eu prefiro que ele seja democrático também. Infelizmente, esse pensamento não é compartilhado por toda a sociedade. Espero ter respondido a tua pergunta. Agradeço os esclarecimentos de vocês. Desculpa, Desirê, posso fazer um acréscimo, só alguns comentários? Bom, vamos lá. Antes eu queria só fazer um complemento de um outro dado aqui que saiu, né, nesse artigo, nesse documento que foi publicado pelo Instituto de Democracia Israelense, do pessoal entrevistado, né, e contando a população geral, não só judeus, né, contando aí judeus, árabes, enfim, toda a população de Israel. 47% dos entrevistados acha que a característica judaica do Estado ela é muito forte. Eles usam o termo forte, mais do que deveria ser, vamos dizer assim. 18% acham que a democracia é mais forte do que o elemento judaico e 28% acham que há aí um equilíbrio entre o Estado, a característica judaica e a característica democrática do Estado de Israel. Só que o que eu queria colocar é que a pergunta era se Israel é um Estado democrático, não é? Eu acho que essa não deve ser a questão, entendeu? É ou não é um Estado democrático? É importante que seja ou não é importante que seja um Estado democrático? O importante não é a gente chegar nessa solução, nesse resultado final. O importante é o caminho que a gente faz para chegar a esse resultado final. Então, pouco importa se a gente chegar e dizer Israel é um Estado democrático, se a gente, durante o caminho, a gente não incluir, a gente não trazer para dentro da sociedade grupos, né, que estão na periferia. Como eu falei, a gente pode... A democracia israelense ela serve a um determinado grupo dentro da sociedade. E esse é o maior problema. Quando a gente tem 26% da população que podem não se sentir à vontade dentro do Estado, a gente começa a ter um problema democrático muito grande. Então, o importante não é se Israel é democrático ou não. O importante é o quanto Israel inclui e trata da mesma forma cidadãos de todas as etnias, nacionalidades, enfim, religiões, não importa o quê. O quanto essas pessoas são dentro de Israel, se sentem, né, livres, né, e seguros dentro de Israel. Acho que essa é a principal questão. E sobre o que fazer para colocar Israel nos trilhos, né, poderia ter uma série aí de leis que poderiam ser mudadas, transformar, né, políticas econômicas, políticas sociais, direitos, né, direitos trabalhistas, direitos sociais, que garantissem à população outras formas de inclusão e de inserção na sociedade israelense. Eu acho que essas são medidas fundamentais. Agora, central, na minha opinião, é uma discussão sobre o sionismo. É uma discussão sobre o que a gente quer do Estado de Israel, o papel do Estado de Israel, tanto para o povo judeu quanto para o resto da população que vive aqui, e aí sim a gente avançar. Eu não acho que o que garante o Estado como um Estado judeu ou não
seja a maioria. Eu vejo a questão do Estado judeu uma questão muito mais cultural do que a manutenção de uma maioria. De nada importa ter uma maioria judaica que se autodetermina judaica se a cultura judaica ela se perde pelo caminho. Então, você seria, no caso, um judeu, mas com uma cultura judaica que se perdeu pelo caminho. Então, o Estado ele perderia também parte da sua característica judaica. Ele seria um Estado com maioria de judeus, mas o que seria a cultura judaica a partir desse momento? Enfim, é uma questão aí muito complexa, né? Muito complicada, mas eu queria deixar aí essa colaboração. Agradeço, Marcos. E tem mais uma questão que foi interessante, que foi encaminhada via chat, que eu vou direcioná-la a você, Marcos. Ela é do Moises e ele quer saber se o processo de Ehud Olmert não seria um modelo jurídico válido para a retirada de Bibi do poder, ressaltando que, na época, o próprio Bibi foi entusiasta da incriminação de Olmert. Cecília, João, também fiquem à vontade se quiser agregar alguma coisa a esse questionamento que foi enviado via chat. A questão é que não há nenhuma legislação que obrigue o Netanyahu a deixar o cargo dele no momento. Essa é a maior questão de todas, né? A legislação israelense, ela impede que um deputado que esteja sendo indiciado assuma como ministro, ok? Mas não diz nada acerca de primeiro-ministro. Ou seja, se o Netanyahu fosse candidato a ministro da cultura, do comércio, da indústria, ele não poderia assumir. Mas primeiro-ministro ele pode assumir. Então ele não precisa deixar o cargo. O Rabin, na década, eu esqueci agora quando foi, vocês sabem, João e Cecília com certeza lembram. 77. Foi em que ano? Mais ou menos? 77. O Rabin, ele depois da Guerra dos 6 Dias, ele foi mandado como Unidos, e a esposa dele tinha uma conta no banco nos Estados Unidos. Depois eles voltaram para Israel, o ministro assumiu, e a esposa dele não tinha fechado essa conta no Banco dos Estados Unidos. E era proibido, no caso, que ela tivesse essa conta. E por causa disso, o Rabin saiu do governo. Ele saiu do governo. Ele como chama ele, renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Então, o Olmert também fez a mesma coisa. E o Bibi não fez. Ele não precisa fazer. Não há nada que faça com que ele deixe o cargo, que obrigue a deixar o cargo. Há, inclusive, e o João pode comentar melhor, a gente comentou isso algumas vezes, ele sabe o Lapid ele tem algumas leis guardadas na gaveta, ele sempre tenta aprovar que são leis que, no caso, impediriam o Netanyahu de assumir como primeiro-ministro. Mas aí tem toda uma discussão na questão política, né? Porque se ele apresentasse essa lei agora, seria uma lei meio que pessoal. Uma lei que ela serviria no momento para impedir que o Netanyahu assumisse como primeiro-ministro ou concorresse a primeiro-ministro. Então, é uma lei que, toda vez que o Lapid ele levanta essa lei, ele falou, vou colocar para votação, isso é uma lei antidemocrática, porque é uma lei pessoal, enfim. Mas não há nada que impeça que o Netanyahu saia do cargo, que ele deixe o trono, e é por isso que ele está lá até hoje. Uma frase, desculpa, perdão, vai você. Não, eu queria falar uma coisa, eu tento de botar outro lado aqui. Eu acho que a problemática realmente não tem nada a tirar. Eu começaria a falar igual que o Marquinhos, se eu teria sido a primeira, não tem nada que a gente sabe que não tem nenhuma lei, nada que tire ele. Eu acho que a problemática que está aqui com Netanyahu, e acho que isso danya a democracia, é o tempo que ele está no governo. A importância do poder, a gente realmente, como israelenses, vê ele como realmente uma imagem de... foi uma democracia, ele foi eleito, a pessoa gosta, mas o poder está antes de tudo. Não as leis, não há interesse pela sociedade. Acho que o poder está em frente de todas as questões, antes que escutar a sociedade, o outro, as minorias. Então, todos os interesses, talvez da esquerda, eu posso falar os meus também, não estão lá. É o poder, é a imagem, é o indivíduo, é ele mesmo, é o lugar, é a família, é Sara Netanyahu, é o filho.
Acho que essa é a problemática da imagem e que se vê muito nos protestos, novamente, voltando na minha fala, eu acho que eu vivi a imagem, tem muitas imagens, eu não votei, tinha que escolher porque tinha milhões de Bibi rei, vive com uma coroa, incluso agora com a coroa do corona, feita para ele, muitas das imagens que a gente vê. Então, vive o rei. Eu acho que isso danha a democracia, a importância dele como indivíduo, antes de todas, incluso os Likudnikim falam que ele esqueceu a gente pode falar também, a gente conhece das bases do partido. O importante é Bibi Netanyahu, não é importante o Likud, os pensamentos do Likud, a sociedade, o outro e os outros partidos políticos. E isso danha a democracia. Eu acho que esse é o meu ponto específico. Eu queria acrescentar uma frase. O Olmert, ele caiu porque ele era fraco politicamente naquele momento. O Netanyahu não é. Ele continua indo para eleições e ganhando. O Olmert caiu porque as pesquisas apontavam para uma derrota cachapante dele. Então ele renunciou para que o número 2 do partido, a Tzipi Livni, pudesse concorrer. E, de fato, ela teve mais votos que o próprio Netanyahu nas eleições de 2009. Mas ela não conseguiu formar a coalizão, ao contrário do Netanyahu. Então essa é a grande questão. Se o Olmert ia atacar a democracia, que nem o Netanyahu, tentar de algum jeito a imunidade, de todas as maneiras e tal, a gente não sabe. Eu particularmente acredito que ele não ia chegar nesse ponto, mas isso é ficção, essa parte da história que a gente não sabe. O que é importante é porque ele caiu. Certo, agradeço os esclarecimentos. Dá tempo de eu ler uma última pergunta aqui que eu vou direcionar para você, João, mas eu peço que você, eu sei que é um tema que dá para ficar falando aqui o dia inteiro, a noite inteira, né, no caso de Israel, mas eu vou pedir para você fazer uma síntese bem rápida que eu achei ela bem interessante. É do Miguel Faraneto e ele fala: impressiona a semelhança entre a situação vivida por Israel e aquela que vivemos no Brasil, salvo as especificidades históricas e estratégicas. O que vocês comentariam sobre tal semelhança? Olha, eu vou tentar ampliar um pouco a minha resposta e vou fazer uma análise que é um pouco mais global, ok? A gente tem visto em vários países do mundo, não só em Israel, no Brasil, inclusive eu acho que Israel e o Brasil são exemplos que eles são comparáveis em determinados aspectos, em outros não. Mas a gente tem visto em vários países do mundo, ok? Uma corrosão, uma crise gigantesca da democracia liberal. Eu sou historiador, eu não sei analisar o futuro, eu sei olhar mais para o passado e um pouco para o presente, mas a gente consegue perceber alguns momentos. E a minha impressão é que a gente está vivendo um grande momento de crise da democracia liberal. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 20 ou 30 anos, mas eu estou conseguindo perceber de alguma maneira, e muitas outras pessoas também, eu não estou inventando essa análise, né? Muita gente concorda comigo, eu concordo com muita gente, de que a gente está vivendo um momento de crise da democracia liberal. É um sistema que está mostrando muitas deficiências, que está sendo atacado em muitos países do mundo. O Brasil é um deles, os Estados Unidos é outro deles, né? E acho que a eleição do Trump em 2016 nos Estados Unidos ela catalisou o ataque às democracias liberais em muitos outros lugares do mundo. E a gente pode falar de outros diversos países, o próprio Reino Unido, ou de maneira mais radical na Hungria, na Polônia, né? E por aí vai. Enfim, em geral, esses ataques são feitos por movimentos da extrema-direita. Okay? A gente tem também movimentos de esquerda que atacam a democracia liberal, mas eles são menos comuns, porque ou eles não chegam ao poder, ou porque, enfim, quando eles chegam ao poder, a proposta já era clara de antemão. Eu prefiro não entrar nesse aspecto. Eu quero analisar o caso da extrema-direita, que, enfim, pedindo para comparar o Brasil com Israel. E hoje, a gente não tem em Israel um governo de extrema-direita. Ao contrário do que eu acredito que haja no Brasil. Enfim. Agora, quais são as diferenças? Por que a gente pode apontar que Israel a gente não tem um governo de extrema-direita, okay? E talvez no Brasil sim. Aí a interpretação sobre o Brasil, vocês todos que são brasileiros e vivem a realidade do Brasil, têm condições de opinar, então eu vou tentar um pouco falar sobre a situação de Israel. O Likud não é um partido de extrema-direita, ele nunca foi, ele em determinados aspectos, ele toma medidas bastante radicais, de acordo com a conjuntura israelense. Ele não é entendido como partido de extrema-direita, mas com outros olhares poderia ser. Mas o Likud sempre respeitou, pelo menos desde que
o Partido Trabalhista respeitou a democracia, o Likud também respeitou, né? O Partido Trabalhista também não era um entusiasta, o Ben-Gurion não era nenhum entusiasta da democracia liberal lá nos anos 50. Nem o Begin, né? Eles passaram a ser com o passar do tempo, com a evolução que o próprio mundo passou, pelo qual o próprio mundo passou. Eles sim, enfim, se adaptaram à democracia liberal. O Ben-Gurion não exatamente, mas seu partido sim. E Israel foi se desenvolvendo por esse lado. Eu não vejo o Netanyahu como líder da extrema-direita. Okay? Por isso eu digo, ele não tem um projeto de transformação de Israel, nem numa teocracia, nem numa ditadura, muito menos numa ditadura militar, até porque, enfim, se ele mais numa ditadura militar, ele perderia o controle, ele não é nem general. Enfim, todo mundo aqui é militar de alguma maneira. Então, ele não tem um projeto de construção de uma autocracia Netanyahu ditador. Ele quer firmar o seu nome e escapar das condenações possíveis que ele possa ter na justiça, e que para isso, se para isso for necessário atacar a democracia, ele vai fazer. Eu não acho que o caso do Brasil é semelhante. Eu acho que, enfim, o Bolsonaro ele sempre deixou claro, que ele disse com essas palavras, que ele fecharia o Congresso, que ele acha que só uma ditadura daria jeito, que ele, enfim, várias vezes ele atacou as instituições quando nem sequer estava sendo, ele pessoalmente nem sequer está sendo investigado oficialmente, pelo menos, enfim. Então, acho que é uma situação bastante diferente. O uso das fake news, a incitação, esse tipo de coisa está acontecendo, na verdade, em todos esses governos que as pessoas têm chamado de populistas ultimamente, mas eu não gosto dessa categorização, eu prefiro chamar de extrema-direita mesmo, okay? É um recurso muito utilizado e é um recurso que destrói a democracia. Você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Você engana as pessoas, você produz informações que depois é quase impossível você conseguir provar. Na verdade, não conseguir provar, mas é quase impossível você conseguir contar a verdade para as pessoas. Ela se dissemina com muito mais facilidade que as informações verdadeiras. Okay? Então, a gente pode dizer que o Netanyahu ele usa armas da extrema-direita quando é conveniente, mas ele não tem um projeto ditatorial, né, como as extremas-direitas têm em muitos lugares do mundo. Hein? Agora eu volto a uma questão. Em relação ao conflito com os palestinos, okay? Israel, por mais que seja um país internamente democrático, e democrático com falhas, né? Mas sim democrático, se você coloca num ambiente comparativo com outros países do mundo, Israel é um país democrático, mas internamente. Quando a gente fala sobre o conflito e sobre a ocupação, okay? É difícil a gente colocar Israel, enfim, como um país, falar de Israel e de democracia como dois corpos que se unem. Okay? Porque a democracia israelense, de alguma maneira, okay, ela é responsável pela ocupação de outro povo e pela opressão desse povo. Okay? Eu não estou negando o terrorismo, não estou negando que existem questões para a segurança nacional, nada disso. Okay? Mas a gente tem uma questão que corrompe a democracia israelense por dentro e por fora. Okay? E é fundamental que Israel trabalhe essa questão e termine com a ocupação e dê uma solução ao conflito, okay? Porque o fato de o Netanyahu hoje poder atacar as instituições democráticas do país, okay? Ela tem precedentes quando ele pode tomar a decisão, por exemplo, como o Olmert tomou ou como o Begin tomou, de bombardear o reator nuclear de outro país sem que a decisão passe pelo parlamento, porque é por uma questão de emergência nacional. Okay? Que o conflito dá ao primeiro-ministro. Então, quando a gente fala de Israel e democracia, né, por mais que o momento hoje da pandemia e dos processos de Netanyahu e tudo mais levem a gente para o lado interno do país, a gente não pode esquecer nunca de citar a ocupação e a maneira como ela fere a democracia israelense. Okay? Então, nesse ponto é impossível a gente comparar com o Brasil. Okay? E por isso, quando a gente traça esses paralelos, eu tento fugir deles. A gente tem que analisar os casos em si dentro da conjuntura global. E a conjuntura global ela facilita com que o Netanyahu use determinados recursos e assuma determinadas posturas que ele não poderia assumir em 2013, por exemplo. O Trump ajuda o Netanyahu e aos membros do Likud a forjar informações, a trabalhar com fake news, a trabalhar com incitação. Porque se o primeiro-ministro dos Estados Unidos faz isso, por que ele não poderia fazer? Entendeu? Se isso é legítimo, né, na maior democracia do mundo, outra vez entre aspas, e por que não é legítimo em Israel? Certo. Agradeço a presença aqui dos nossos expositores, foi muito esclarecedor. Eu posso só fazer um outro acréscimo?
Um minuto, um minutinho. Uma coisa que o João falou sobre, enfim, ele falou da ocupação, né, de que como a ocupação ela corrompe a sociedade israelense, que foi inclusive o Leibovitz, né, o filósofo que falou. Nas manifestações hoje tem sido utilizado, quem está fazendo parte da segurança das manifestações hoje é uma polícia chamada Mishmar HaGvul, que é a polícia de fronteira. É uma polícia que ela é utilizada em cidades árabes, em cidades fronteiriças. Por exemplo, em Jerusalém, que é considerada uma cidade fronteiriça, a Mishmar HaGvul, né, a polícia de fronteira, ela faz o grande policiamento da cidade. E quem está fazendo hoje o policiamento das manifestações é também a polícia de fronteiras. Eu fui na manifestação amanhã, esse final de semana, completo 2 semanas. Foi na primeira tentativa do Netanyahu de proibir as manifestações que o Supremo Tribunal de Justiça proibiu a proibição. Eu fui à manifestação em Jerusalém e, de repente, chegou um monte da polícia de fronteira, que é uma polícia militar, é uma polícia ligada ao exército. É a polícia que faz a segurança, que atua também nos territórios ocupados. Ou seja, a gente vê, e a gente hoje tem reclamado muito da violência policial nas manifestações. Então a gente pode fazer um paralelo de como essa polícia, a polícia de fronteira, atua nos territórios ocupados. A gente entende como ela atua nos territórios ocupados, vendo hoje como ela atua frente aos manifestantes. Né? É um aparelho do Estado que hoje está descendo o cacete nos manifestantes em algumas manifestações, e a gente pode entender também como isso funciona do lado de lá, né, da fronteira. Só isso. Agradeço, Marcos, João, Cecília, pelos enormes esclarecimentos aqui de hoje. Agradeço também os participantes, que eu vi que ficaram super interessados aqui. No Q&A, nós tivemos contribuições também interessantes do Emil Levinger, alguns anônimos, também do Menachem Begin. Vi que tem, o pessoal se interessou, mas nós temos que finalizar aqui o evento. E agradeço a todos, é isso. Obrigado a vocês pelo convite e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Obrigadão.